Oi, pessoal, estamos começando mais um Encontros com o Futuro, hoje com o Luiz Gilvan Meira Filho. Nós vamos, então, vou passar para o Arnaldo para fazer a apresentação dele. Então, Arnaldo, por favor. Muito bem, Gilvan. Primeiro, queria agradecer você ter aceito o nosso convite para falar sobre os números da mudança global do clima, que é o título da apresentação. O Gilvan é doutor pela Universidade do Colorado e se graduou no ITA em Engenharia Eletrônica em 64. De 65 a 92, ele foi pesquisador do INPE, em São José dos Campos, e tendo atuado em vários cargos, inclusive relacionados à criação do CPTEC, com supercomputadores, que foi uma etapa bem difícil, né, para se conseguir acesso a esse tipo de equipamento. Depois, de 94 a 2001, ele foi presidente da Agência Espacial Brasileira e, em seguida, assumiu o cargo de secretário de Políticas e Programas de Ciência e Tecnologia do Ministério de Ciência e Tecnologia, onde ficou até 2002, né? Em 2003, ele foi conselheiro científico sênior da Secretaria da Convenção Quadro das Nações Unidas sobre Mudança do Clima e presidiu os grupos de negociação dos artigos 3, que eram sobre metas de redução de emissões dos países industrializados, e 12, que é sobre o Mecanismo de Desenvolvimento Limpo, a MDL, do Protocolo de Quioto. E também foi co-presidente do Grupo de Trabalho Científico do IPCC e vice-presidente do IPCC naquela época. E ele foi membro do Comitê Executivo do MDL também e primeiro presidente do painel de metodologias. Então, com essa experiência que ele vai mudança global do clima, que inclusive tem sido questionado eventualmente por um grupo, digamos assim, dissidentes. Ele vai falar mais sobre isso. Hoje, ele é pesquisador visitante do Grupo de Pesquisa de Ciências Ambientais do Instituto de Estudos Avançados da Universidade de São Paulo. Então, Gilvan, muito obrigado novamente e passo a palavra. Obrigado. Muito obrigado e obrigado pelo convite. É um prazer encontrar os colegas do ITA. Eu acabei de... Eu mandei o link dessa reunião para o Carlos Nobre, que é mais ou menos da época de vocês, né? Ele está num avião, mas ele disse que vai assistir depois. E ele já fez uma palestra aqui, eu entendo. O nome que eu dei para essa palestra é os números da mudança global do clima. Por que os números? Porque tem muita gente aí, sai em jornal, etc. Eu sou a favor, eu sou contra, tá, etc. Mas essas coisas, isso aí só vai começar a funcionar, ter algum resultado, quando você colocar números. Isso é uma coisa que eu aprendi no ITA, né? E os números são importantes, aliás, são essenciais para você ter uma resposta decente. Em outras áreas também, eu coloquei aqui nas notas de brincadeira que o Chico Buarque, quando escreveu A Banda, ele fala que o homem sério contava dinheiro, o faroleiro contava vantagem e a namorada contava as estrelas. Mas a ideia de contar, de você ter números, vocês vão ver que é absolutamente essencial. O professor Luiz Valente Boff, que foi quem trouxe para o Brasil a teoria de sistemas de controle, foi quem fundou essa área de controle lá na engenharia eletrônica, lá no ITA, né? Ele ensinou que você tem um sistema que você quer controlar, você tem que ver qual é a variável de entrada, que no caso são as emissões de gases de efeito estufa, qual a variável de saída, como é que você mede a mudança do clima, você mede pelo aumento da temperatura global
da superfície, e a razão essa variável, que é a variável do Acordo de Paris, é que os detalhes da mudança do clima, quantidade e intensidade de furacões, de enchentes, tudo, são funções monotônicas crescentes do aumento da temperatura. É por isso que escolhida a temperatura média global. E é a variável de saída do sistema. Se você queira ou não, você está lidando com as atividades humanas, né? Você tem que ver qual é o custo das coisas. Então, você tem que saber qual é o custo da redução de emissões. Isso é um trabalho da administração de empresas, né, e do governo, e você tem que saber qual é o custo, qual é o valor das perdas que você sofre com a mudança do clima e o custo de evitar essas perdas, que se chama de custo de adaptação ou de proteção. Você tem que ter todas essas variáveis. Bom, muito rapidamente, deixa eu dizer por que você sabe que a mudança global do clima existe. Eu já participei de audiência lá no Senado Federal, que o presidente da Comissão de Meio Ambiente pediu para nós explicarmos por que a mudança do clima existe. O Carlos Nobre estava lá também. E eu me dei o trabalho de olhar direitinho, exatamente de uma forma simples, por que você sabe que a mudança do clima existe. A cadeia de relação causal é o seguinte: você tem a emissão antrópica líquida, quer dizer, o que vai menos o que volta, né, dos gases de efeito estufa. Isso aí causa um aumento da concentração atmosférica desses gases, que, por sua vez, pela própria definição do que é uma estufa, aumenta a potência de aquecimento da superfície, que, por sua vez, aumenta a temperatura da superfície do oceano. O sistema termodinâmico não é fechado, você tem perdas para o espaço exterior e tem calor que afunda nos oceanos a uma velocidade que é relevante. Se for pequena a velocidade, esquenta mais a superfície. Se for grande, aumenta mais devagar e esfria mais devagar também. Se você puder, por favor, passar aquelas 3 figuras, enquanto você monta aí, eu vou dizer que a primeira figura mostra, em um século, qual é a concentração atmosférica de dióxido de carbono, de CO2, que está nessa curva em preto. Essa variaçãozinha aí é uma variação sazonal, porque no inverno do hemisfério norte, as árvores crescem menos, e aí e no verão, na primavera e no verão, crescem mais e dá essa modulação aí. Quando essas medidas começaram a ser feitas no vulcão extinto no Havaí, em Mauna Loa, em 1958, a concentração de CO2 na atmosfera estava em 280 partes por milhão em volume. Se algum de vocês entende de física, você vai me dizer que parte por milhão não é a unidade correta. O correto é micromol por mol. Essa curva aí, em 1970, ela já está em 320. Hoje em dia já está em 400 e tanto. Isso sai no jornal todo ano, CO2, né? Então, está aumentando. Aí cabe a pergunta: esse aumento é devido à ação humana? Você olha a outra curva no retângulo de cima, no mesmo gráfico, a outra curva
mostra a concentração de oxigênio na atmosfera, que diminui à medida que o CO2 aumenta, e na proporção estequiometricamente correta. Ou seja, o carbono fóssil ele usa oxigênio da atmosfera para formar CO2. E as curvas de baixo são das concentrações isotópicas, porque vocês sabem que o carbono fóssil tem um espectro isotópico diferente do carbono que fica ali entre a atmosfera e a biosfera. Então, a conclusão é que está aumentando, e o aumento é devido à ação do homem, porque só o homem para tirar carbono fóssil lá de baixo. O segundo gráfico mostra o que acontece com a temperatura. Isso aí, em preto, é o que é observado, e em laranja, e a média está em vermelho, são os resultados das simulações feitas com um supercomputador. Os meus amigos que mexem com supercomputador, como aquele do INPE, lá, o CPTEC, em Cachoeira Paulista, eles enchem a boca e dizem, bom, precisa, é tão complicado que precisa de um supercomputador. A verdade é que você precisa de um supercomputador porque a atmosfera e o oceano são meios contínuos e você tem que aproximar isso por uma grade, por pontos. E quanto mais super for o computador, mais densa pode ser essa rede aí e mais próximos estão os pontos. Com os supercomputadores atuais, você trabalha com a resolução de 50 quilômetros, que dá uma quantidade enorme aí de pontos na atmosfera e no oceano. E você vê que as curvas em vermelho em laranja são de diferentes centros de modelagem no mundo inteiro. O sistema é caótico, quer dizer que é um sistema dinâmico extremamente sensível a pequenas variações das condições iniciais, então não dá o mesmo resultado, mas aí você tira a média, fica aquela curva vermelha, e como o clima é a média, essa é a definição de clima. Clima são as estatísticas das variáveis de estado. Essas estatísticas são a média, a variância e tudo. Então, como é a média, eu olho aqui e digo, bom, beleza, conseguimos. Você está conseguindo simular o que acontece na natureza. Aí o gráfico seguinte mostra o que acontece com a sua simulação se você desligar a rotina que leva em conta o aumento da concentração do CO2 na atmosfera e obtém a curva azul. E a mudança do clima é a diferença entre a curva azul e a laranja, vermelha, que é igual à preta. Essa que é a mudança do clima. Você tem a variabilidade natural, aí, El Niño, vulcões, etc., e tem essa variação da média. O método científico, Karl Popper, 1943, por aí, quando ele escreveu A Lógica da Descoberta Científica, ele disse, bom, você põe na mesa uma hipótese e um experimento falseável, ou seja, que pode ter um resultado verdadeiro ou falso, e testa contra a observação da natureza. E aí você rejeita a hipótese se não bater. É um problema de lógica. Você não pode nunca provar que algo está certo, você só pode provar que está errado, que a sua hipótese está errada. Então, na realidade, o que os cientistas no IPCC dizem, olhando para isso aí, é que a hipótese de que o clima observado, que a curva preta tenha ocorrido por acaso, que é a simulação em azul,
Isso aí é inacreditável, a probabilidade é zero, praticamente zero. Então, você rejeita a hipótese de que a mudança antrópica do clima não existe. Tá? E aí é onde os negacionistas, os terraplanistas erram. Já teve até ministro das Relações Exteriores do Brasil que disse que você não pode provar que a Terra não é plana. Você também não pode provar que a mudança do clima não existe. Você diz, para ser preciso, é que a probabilidade de não existir ela é extremamente baixa. Isso aí é a comprovação científica da existência da mudança do clima. Agora vamos voltar para os números lá. Aí, depois disso, você tem que ver, por causa das aulas do professor Boff, você tem que ver qual é a relação entre a variável de entrada e a variável de saída. O problema é que esse sistema é não linear, ou seja, não há uma proporcionalidade constante. Se ele é não linear, a maneira como a gente lida com sistemas não lineares, com a não linearidade lenta, né, é você passar uma tangente na curva e trabalhar em cima da tangente, que aí fica sendo linear. Isso os economistas chamam de efeito marginal e os físicos chamam de efeito de perturbação. Ou seja, você tem que simular o aumento da temperatura com as emissões globais e depois você adiciona ou subtrai as suas pequenas emissões ou redução de emissões, calcula de novo a temperatura global e tira a diferença. Isso aí isso aí resolve a pergunta a exigência do professor Boff de relação entre variável de entrada e a de saída. Custo. Bom, você tem o custo da mudança do clima, o custo da redução das emissões, o valor das perdas devido à mudança do clima e o custo das medidas de proteção contra a mudança do clima. Você tem que tomar a decisão não de se proteger contra toda a mudança do clima, seja qual for a magnitude, porque isso aí não é impagável, não há dinheiro que pague. Você tem que escolher o valor da proteção, ou a magnitude da proteção, e, portanto, o preço, o custo, né, da proteção, levando em conta a sua aversão ao risco. O pessoal usa em administração a aversão aos riscos de uma maneira errada, a meu ver. Eles chamam de aversão ao risco numa empresa, você querer se livrar de todos os riscos. Isso é impossível. Na realidade, há uma aversão à incerteza. E a solução dessa questão é você procurar otimizar a sua função, utilidade. Esse assunto foi tratado na década de 40 e poucos, pelo John von Neumann, o matemático, e o economista Carl Morgenstern, no livro A Teoria dos Jogos e Decisões Humanas. E eles ensinam que, se você conhecer a magnitude da incerteza, você consegue maximizar a sua função, utilidade, levando em conta a sua aversão ao risco, que é uma medida do tamanho do dano que você não está disposto a tolerar. O outro problema sério de números
de novo, para satisfazer as exigências do professor Boff, é que você tem custos hoje para reduzir as emissões e tem custos ou ganhos daqui a 50 anos, quando você deixar de ter aqueles problemas com a mudança do clima. Isso porque, dada a física dos gases de efeito estufa, o metano na atmosfera que você colocar lá, ele cai exponencialmente com uma constante de 10, 11 anos. O dióxido de nitrogênio de 40 e poucos anos e o CO2 por volta de 50 anos, depois ele cai mais lentamente. Então, o seu ganho, ou seja, as perdas evitadas, ocorre no futuro. Aí o economista vem e diz, não, isso é muito simples. Você pega uma calculadorazinha e calcula o VPL, o valor presente líquido. Aí cabe a pergunta, e qual é a taxa de retorno que você usa para isso? 6%, 4%? Você precisa... Isso é uma coisa que os economistas fazem por um prazo de 5 anos, 10 anos. Você trabalhar com 50, 60 anos dá um problema sério, porque o valor presente líquido de um ganho daqui a 60 anos, a 6% ao ano, juro composto anualmente, aí não vale nada. E é por essa razão que países, inclusive países grandes, importantes no mundo, vão lá e dizem, não, continue perfurando, quero mais petróleo, não vale a pena, a gente não ganha nada com esse ganho futuro. E a razão para isso, eu menciono a pessoa, chama-se William Nordhaus, da Universidade de Yale, que disse, olha, a diferença, por exemplo, entre Inglaterra e Estados Unidos é que os economistas nos Estados Unidos usam uma taxa de retorno de 4% ao ano. Ainda acham que é baixa. E na Inglaterra, onde trabalha como é que é o nome dele? Já vou lembrar. O ex-diretor de economia do Banco Mundial, ele estudou isso e chegou à conclusão de que valia a pena reduzir as emissões agora, mas ele usou uma taxa de retorno de 1%, uma coisa assim. E isso aí, e ele tem razão pelo seguinte, esse raciocínio simples dos economistas, você pega uma calculadora, calcula o BPL com 4%, traz para cá e vê se vale a pena, o que está por detrás do raciocínio é que, se eu não fizer nada, eu ganho mais dinheiro e, com esse dinheiro, eu posso resolver os problemas no futuro. Você não consegue fazer isso porque, como o Carlos Nobre, que é da época de vocês, no ITA, tem mostrado, você tem não linearidades aí no sistema e você tem uma coisa que se chama de ponto de não retorno. Quer dizer, se você estragar demais a floresta amazônica, aquilo lá vira um cerrado. Tá? Não adianta você ter muito dinheiro no futuro, você não vai conseguir, não vai conseguir repor o que for feito. Então, eu prometi que ia falar sobre números, mas eu não disse que tinha solução para tudo. Se fosse fácil, alguém já tinha resolvido. Eu só estou chamando a atenção para quais são os pontos que você precisa olhar para ver os números da mudança do clima. A outra coisa sobre essa escolha da taxa de retorno para calcular o valor presente líquido
Tem uma colega aqui de São Paulo, a doutora Flávia Castanho, ela introduziu e tem publicado artigos sobre um contrato intergeracional. Você diz, bom, vamos dizer o seguinte, você tem uma mesa, um representante da geração atual do mundo, e do outro lado da mesa você tem um representante da geração daqui a 2 gerações para diante, daqui a 60 anos. E se você tiver o mesmo respeito que você tem para a geração futura, pela geração futura que você tem pela atual, você diz taxa de retorno zero. Tá? A Flávia coloca isso em termos de uma negociação entre as 2 gerações. Um economista meu, um amigo meu da Fundação Getúlio Vargas, diz que essa história de controlar as emissões em economia é uma externalidade, e isso aí você precisa ter alguém que resolva e internalize isso. E quem fala pelas gerações futuras, que obviamente na ausência da máquina do tempo, você não tem, ela não pode sentar na mesa para negociar com você, quem tem que falar pela geração futura são governos, não são empresas, tá? Porque é uma briga social e política. E lembrei do economista inglês Stern, Nicholas Stern, foi quem escreveu o chamado Stern Report, dizendo que vale a pena você reduzir as emissões agora. Bom, isso aí são os números que você precisa para satisfazer as exigências do professor Luiz Borges. Agora, no meio disso, tem o tal do mercado de carbono. O mercado de carbono é o seguinte: um economista inglês, radicado depois em Chicago, chamado Ronald Coase, ele ganhou o prêmio Nobel em economia quando ele demonstrou que, se você fizer uma regulação nas atividades econômicas, o custo para a sociedade ele fica minimizado se você permitir o comércio trabalhar o que está sendo regulado. E traduzido para o português é o seguinte, e é um caso real que aconteceu nos Estados Unidos. O governo resolveu limitar as emissões de enxofre nas fábricas no Nordeste dos Estados Unidos, até para os canadenses pararem de reclamar. Aí eles disseram, não, isso é muito simples, a gente mede o enxofre nas chaminés e chega para cada fábrica e diz, amigo, esse ano você emitiu 100, o ano que vem só pode emitir 90. Eu quero uma queda de 10%. E aí funciona. Aí os economistas de Chicago disseram, vocês estão errados. Leia o trabalho do professor Ronald Coase, que diz o seguinte, você tem que dizer, se você emite 100, se você emitir mais do que 90 no ano que vem, você paga uma multa. Essa multa tem que ser maior do que o custo dos catalisadores lá para tirar o ozônio, que é para o pessoal preferir cortar as emissões do que pagar a multa. E aí você diz, bom, como o custo marginal de redução de emissão de enxofre é diferente de uma fábrica para outra, você faz o seguinte, você diz que você pode negociar isso. Então, se o meu custo marginal de redução é muito alto, eu não reduzo para 90, eu reduzo só para 95. E eu tenho um amigo que
que tem um custo marginal muito mais baixo, e ele reduz para 85, e esses 5 de diferença ele me vende. Então, ele fica feliz porque ganha um dinheirinho, eu fico feliz porque eu gasto menos, e o regulador fica feliz porque entre os dois nós reduzimos 10%. Isso é o mercado de carbono. Tá? É assim que foi concebido e assim que você tem que fazer funcionar. Se você fugir disso, a lógica da teoria econômica não vai funcionar. E como o prêmio Nobel do Ronald Coase não foi revogado, você tem que obedecê-lo, né? Então, o crédito de carbono ele é igual ele tem a ver, ou é proporcional, às emissões no chamado cenário de linha de base, menos as emissões no cenário de projeto. A linha de base é o que ocorreria sem o projeto. Isso aí é o que em lógica você chama de um contrafactual, ou seja, é uma previsão de um futuro que não vai ocorrer. E, de novo, nem o ITA tem uma máquina do tempo ainda. Então, não dá para você prever o que vai acontecer num futuro que você não vai deixar acontecer. O que você pode fazer é fazer uma lista dos cenários futuros plausíveis e, dentre eles, escolher o mais verossímil. E, para fazer isso, você só tem 2 ferramentas. Uma é olhar o que acontece no passado. É assim que os economistas fazem previsão do futuro. Eles pegam lá uma variável econômica qualquer, inflação, sei lá o quê, faz uma regressão no tempo e extrapola para o futuro. Depois dá errado, eles vêm para a televisão, explicam. Não, deixa comigo que eu sei por que deu errado. Com a maior cara de pau, e aí fazem outra previsão, que pode ser que dê errado também, porque adivinhar o futuro ainda não dá. Mas é a ferramenta que você tem. E a outra é você olhar os vizinhos. Um exemplo bom é o caso por exemplo, de geração de eletricidade no meio da floresta, que é feita com geradores a diesel. Você vai lá, mostra que durante 20 anos você usou um gerador a diesel. E aí você argumenta que na sua vizinhança todo mundo usa isso. E esse tipo de raciocínio é o que leva à aceitação de uma linha de base para o crédito de carbono. Você diz, bom, então eu tenho esses argumentos, então a minha linha de base é continuar usando geração a diesel. E o meu projeto é substituir por um gerador solar, fotovoltaico. E a diferença de emissões eu quero como crédito de carbono. E, se você fizer besteira nisso, o preço que você vai conseguir pela sua redução de emissões vai ser muito baixo, porque o cara vai olhar e vai dizer, pô, esse cara aí, essa redução de emissões não está boa. Então, você tem 2 números aí. Um é o que efetivamente você emitiu com o seu projeto. Isso aí você resolve fazendo um monitoramento para ver o que aconteceu. E, como eu disse, a linha de base não dá para você medir, mas uma sugestão é que você leia jornal. Se você lê, por exemplo, The Guardian, um jornal britânico, o pessoal que na Amazônia andou apelando, dizendo a linha de base é um desmatamento de 100% por ano durante 20 anos, ou 15% ao ano durante 20 anos,
você olha e dá uma gargalhada e diz, pô, isso aí não tá bom. Aí o The Guardian publicou uma manchete grande dizendo, olha, 97% dos projetos de crédito de carbono na Amazônia estão errados. Essas reduções de emissões aí são falsas, né? Aí o que acontece é que o mercado vai lá e não paga nada por isso. Porque, né? Tem outro cara que fez um projeto aí onde o projeto de redução de emissões era dentro de uma terra indígena. Sabidamente eles não desmatam, né? Mas então é isso sobre os números. Agora eu queria mostrar um filme que é bonito. Eu peguei um levantamento que foi feito na década de 70 pelo INPE e o IBDF, que é o antecessor do IBAMA. Foi na época que apareceram os primeiros satélites de observação da Terra, e eu peguei ano a ano e pus no computador e consegui construir mapas anuais do desmatamento. E tem uma quantidade de informação impressionante. Isso aí tem resolução de 50 metros. Tá? Claro que no PowerPoint a resolução é degradada. Ele vai mostrar ano a ano esses mapas aí, mas eu queria primeiro dizer qual é a legenda. Verde é a floresta original, amarelo é cerrado ou campo aberto, é não floresta, né? Azul é água, tem um pouquinho lá, e vermelho é o desmatamento. E do lado esquerdo, embaixo, tem o ano em que desse levantamento, essa aí é de 2011. Ele vai passar agora a sequência de mapas de 1975 a 2011. Por favor. Não, 70. Vocês veem ali a construção da Belém, Brasília, do lado direito. Agora começa a aparecer a Transamazônica, a colonização de Rondônia, a Cuiabá, Santarém, já dá para ver ali. Daqui a pouco aparece a Porto Velho, Manaus, mais para a esquerda, né? Eu espero que alguns de vocês tenham esse mapa da Amazônia meio de cabeça, né? Aí, essa é a situação atual. Aí ele começa de novo, 70, 71, etc. Mas, em resumo, é isso, senhores. Como é que está o meu tempo? Está perfeitamente dentro do previsto, até antes. Parabéns pela síntese que você conseguiu. A gente vê... eu vou pedir aos colegas, então, que levantem a mão, essa mãozinha que está aí embaixo, né, para a gente formar conjunto de perguntas, ok? Eu vou passar para o Arnaldo para ele fazer a primeira pergunta. Muito bem, Gilvan, muito obrigado, excelente sua apresentação. Esse é um tema que a gente já vinha conversando em outras lives, mas a sua participação é fundamental, porque você esteve sempre metido diretamente, né, nessas questões nas Nações Unidas, né? Então, minha pergunta era duas, na verdade. Uma, você estava como participante do painel de metodologias, então, se pudesse falar mais sobre esse trabalho, que metodologias foram essas, como evoluíram hoje em dia com talvez novas
ferramentas de sistema de computação. Essa é uma pergunta, né? Explorar mais o tema da metodologia de cálculo desses números. E a segunda é qual seria o impacto da saída dos Estados Unidos do Acordo de Paris, supondo que voltariam daqui a 4 anos. Existe algum cálculo, alguma estimativa de quanto isso poderia influenciar nesses números? Bom, vamos lá, metodologia. Esse painel de metodologia, ele foi criado para o chamado mecanismo de desenvolvimento limpo, que é o mercado de carbono do Protocolo de Quioto. Tá? E foi de lá que eu tirei essa história aí, que você tem que olhar o passado e a vizinhança, né? Não há... E também esse conceito de você colocar na mesa os futuros ou os cenários de linha de base mais necessariamente plausíveis e, dentre esses, os mais verossímeis, né? Mas um resumo bom do painel de metodologia é quem olha as propostas uma por uma e vê se enquadra nessa definição. Mas as definições são essas, são simples, e é bom que sejam simples e que você não invente muito. Teve gente que andou inventando, inclusive aqui no Brasil, infelizmente, uma série de outras considerações. Dizer que para um projeto ser aprovado pela autoridade nacional, ele precisava contribuir para o desenvolvimento sustentável do Brasil, gerar emprego, gerar exportações. Isso é uma bobagem, porque pela Constituição do Brasil, ninguém, ou nenhuma pessoa ou empresa é obrigado a contribuir para melhorar as exportações. E você não tem maneira de medir isso, né? Isso aí é um universo de raciocínio, são coisas obviamente desejáveis, mas não são mensuráveis, né? E aí apareceu muita discussão, porque houve uma época em que a autoridade brasileira dizia: isso aí, na minha opinião, não contribui para a melhoria do comércio exterior do Brasil. Você não tem critério para isso, né? E nem é obrigado, você não pode, de repente, começar a obrigar alguém a fazer alguma coisa que não é exigida por lei. Isso é inconstitucional. Mas, então, o painel de metodologia mas é uma metodologia, um painel de metodologia de alcance restrito. É só para ver se a metodologia para a definição da linha de base no mecanismo de desenvolvimento limpo está boa. Agora, o MDL está acabando, o protocolo de Quioto está acabando e está sendo substituído por uma regulação dentro do Acordo de Paris, o chamado artigo 9 do Acordo de Paris, que está sendo regulamentado sob os aspectos internacionais. No Brasil, foi aprovada uma lei sobre mercado de carbono e tem um prazo de 2 anos para ser feita uma regulação, uma regulamentação por decreto. Mas há problemas, como vocês conhecem o Brasil melhor do que eu, aqui no Brasil os ministérios são como na Idade Média, no regime feudal, os ministérios aqui são feudos, né? O Ministério das Minas e Energia não admite que ninguém dê palpite sobre a energia do Brasil. Nem o Ministério do Meio Ambiente, nem Ciência e Tecnologia, nem o presidente da República, e nem o Congresso.
O Ministério da Agricultura é outro feudo, tão forte que eles incluíram na lei de mercado de carbono que agricultura e pecuária estão fora, que é um absurdo. Isso é por causa da forma como funcionam as coisas aqui no Brasil. Você tem um chamado mercado voluntário. Você tem umas 3 organizações aí no mundo que, do nada, eles levantam a mão e disseram, olha aqui, nós tomamos uma taça de vinho lá e criamos um sistema pelo qual nós, aqui, decidimos se um projeto, se uma linha de base aí de alguém que propõe um projeto está boa ou não. E foi esse sistema de mercado chamado voluntário de carbono que começou a fazer essas besteiras aí para o desmatamento da Amazônia e ganharam ou uma pena de prisão ou um artigo de capa no The Guardian, né? Então, está muito em aberto essa história aí da metodologia para a linha de base. Então, é uma esperança a pessoas que estão olhando se podem ajudar o governo na regulação da lei de mercado de carbono e dar uma acertada. Agora, você pode ter regras internacionais, como era do Protocolo de Quioto, você pode ter um mercado puramente nacional e você tem mercado estadual. Califórnia, por exemplo, tem. Então, essa história da saída dos Estados Unidos do Acordo de Paris, que ainda não saiu, porque, pela regra, leva 1 ano para sair, então, eventualmente, vai ficar 3 anos fora, né? Como a mudança do clima é um processo cumulativo, num horizonte de 100 anos, você ficar 3 anos sem reduzir as emissões não vai fazer diferença nenhuma. E vocês sabem muito bem, pela experiência de vocês, de que em grandes empresas, em 3 anos, você não muda a direção dela. Mesmo que você queira, ou mesmo que você tenha dinheiro, você não consegue mudar. O período de concepção e execução de uma instalação industrial é muito mais longo do que isso, né? E as empresas, por outro lado, elas, mesmo empresas americanas, elas absolutamente não vão ligar para essa decisão do governo federal, porque elas dependem também do que os compradores dos seus produtos acham e o que os investidores acham. Uma época que eu andei dando consultoria para a Eletrobras, eu me lembro que eu cheguei lá no Rio de Janeiro e o diretor de meio ambiente me mostrou uma carta para o presidente da Eletrobras, em que ela dizia: bom dia, meu nome é fulano, eu sou presidente da Associação das Professoras Aposentadas do Estado da Califórnia. E, meu senhor presidente da Eletrobras, eu quero lhe informar também que eu sou proprietária de 15% das ações da Eletrobras. Agora, dito isso, eu quero saber o que a Eletrobras está fazendo em termos de mudança do clima, tá, etc. Você tem essas coisas. Quer dizer, você tem grandes fundos aí, investidores, que estão preocupados, estão um pouco ligando para a opinião do governo americano. Eu acho que não vai fazer diferença nenhuma. Muito bem. Eu vou fazer uma pergunta também. A gente está vendo esses eventos
extremos ocorrendo no clima. Por exemplo, o problema de Porto Alegre, com a enchente em Porto Alegre, os incêndios aqui no interior de São Paulo, próximo nosso aqui em São Carlos, a gente vê as margens da rodovia Washington Luiz, o fogo chegando e assim, é muito intenso o sentimento de que algo está acontecendo. E com essa informação sua de que a gente tem um tempo que a emissão chega na atmosfera, metano de 10 a 20 anos, CO2 de 40 a 50 anos, se a gente parar a emissão agora, vamos imaginar idealmente que a gente pare a emissão. Ainda assim, o problema vai continuar. É isso? Vai, exatamente. Vai continuar e vai levar algum tempo para... Porque você tem duas memórias no sistema. Tem a memória de que cada gás de efeito estufa tem um tempo de residência na atmosfera. Quer dizer, depende de como é que ele sai de lá. O metano sai por reação química. CH4 ele reage quimicamente na atmosfera, você tem vários hidrogênios ali dando sopa, né? Então é quimicamente ativo. O N2O, o óxido nitroso, é uma molécula extremamente estável, ela não reage quimicamente na atmosfera. Quem tira o N2O de lá é raio, relâmpago, descarga elétrica. E aí tem uma energia tão grande que ele quebra o N2O. Se você quebrar a molécula, aí você fica com óxidos ímpares de nitrogênio, que é o NO e o NO2. Então, o que tem um átomo só de nitrogênio. Esses são extremamente reativos quimicamente, e aí eles saem de lá, eles reagem quimicamente e aí desaparece. Mas esse processo é lento, porque você não tem tanto raio no mundo, né? E o CO2 ele sai na atmosfera porque ou ele passa para a biosfera terrestre pelo processo de fotossíntese, ou ele dissolve no oceano, e no oceano você tem uns caras lá chamados fitoplâncton. Então, esse carbono entra na cadeia alimentar do oceano e vira casquinha de siri ou espinha de peixe, ou seja, forma carbonato de cálcio, que é um sal insolúvel. Se formar carbonato de cálcio, aí ele afunda para o oceano e vai lá para baixo e se deposita lá e fica esperando o movimento das placas tectônicas transformá-lo em petróleo para o futuro. Mas é um processo de milhões de anos. Assim, obrigado. Obrigado. Ora. Ok, vou passar para o Gotardo, então, para a próxima pergunta. Ô, Gilvan, parabéns aí pelos esclarecimentos, tá? Muito legal. O que eu ia perguntar, eu acho que o Paulo Inácio acabou de perguntar. Então, ele se antecipou à minha pergunta. Mas, complementando, eu queria saber o seguinte, o tempo de resposta é muito longo. Na pandemia, quando houve uma redução significativa de atividade, né, avião parou de voar, houve uma redução de transporte, houve a sensibilidade do sistema permitiu perceber alguma coisa ou não? Quer dizer, isso aí passou direto, quer dizer, teve aí 2, 3 anos de redução de atividade antrópica e essa redução não foi percebida. Como é que você vê isso aí? Olha, no princípio não dá para perceber porque você tem esse efeito de atraso aí, essa memória é mais ou menos longa, né?
É que eu não tenho aqui, senão eu mostraria. Mas imagine um gráfico onde eu ponho no eixo horizontal o tempo. E eu começo do lado esquerdo com o ano da emissão. E no eixo vertical, eu coloco o aumento da temperatura resultante dessa emissão. Então, vamos pegar o óxido nitroso, que esse tem um comportamento matemático bonitinho, porque a queda é exponencial. Então, ele sobe, tem um pico em 40 anos e depois cai com uma constante de tempo, aí, na realidade, de acho que 200 anos, coisa assim. Cai, não, menos, 60 anos, tá? Cai lentamente. Então, você há de convir comigo que uma epidemia curta como essa não dá para sentir. 3 anos é muito pouco, porque o aumento da temperatura, na realidade, para quem gosta de matemática, usando uma palavra difícil, é uma convolução das emissões com essa curva que eu descrevi para você. Não é? Você pega a curva, vira o eixo do tempo para trás, e pega um gráfico das emissões e, ano a ano, vai fazendo a integral, ou a somatória, como você quiser, das emissões multiplicadas por esse fator, que é a curva que eu descrevi. Então, 3 anos é muito pouco. Como presidência dos Estados Unidos também é muito pouco. Ok, obrigado, Gilvan. Muito bem. Vamos passar, então, para o Pitelli, para a próxima pergunta. Bom, primeiro, agradecer o Gilvan. Nossa, Gilvan, você sabe muito, rapaz. Que coisa, hein? Nossa, sensacional. É o seu raciocínio muito claro, muito matemático também, né? Eu teria muitas perguntas para te fazer. Mas vamos para um ponto específico. No Roda Viva foi lá o presidente da COP 30, né, que vai ser no Brasil, que é um embaixador, Correia do Lago. E, durante a entrevista, ele está já aculturado da situação, ele disse que a humanidade foi levada a acreditar que poderia enfrentar esse desafio porque houve o desafio da camada de ozônio antes, e que conseguiram substituir todos os gases que criaram a camada de ozônio. Você está a par, né, Gilmar, da camada de ozônio e o protocolo de Montreal e tudo, né? Certamente você sabe disso. Então, e, coincidentemente, eu trabalhei na DuPont, que é a grande fabricante mundial do CFC, e que inventou o CFC, e eu trabalhei nesse departamento durante esse período. E eu participei de todo esse esforço internacional, né, coordenado por Wilmington, que é a sede da DuPont, logística e tudo. E estava exatamente na posição ali, claro, o jovem não comandava, mas acompanhei tudo, né? E o que aconteceu, que eu me lembro, é o seguinte: aquele professor da Califórnia, o Molina, que levantou o problema da camada de ozônio... Não, Califórnia não, do MIT. O Molina do MIT? Bom, não sei, era o professor Molina, eu acho que ele dava aula na Califórnia também, sei lá. De qualquer maneira, esse professor, ele alardeou, e a DuPont conseguiu abafá-lo com o poder econômico, né? E ela calmamente organizou o mercado, sem desespero, dizendo que era possível de se fazer. E como a DuPont tinha na cadeia de suprimento uma grande influência até a produção da geladeira e do ar-condicionado do automóvel e dos outros usos do CFC, junto com uma empresa alemã que também copiou da DuPont e fazia, que acho que era Höchst, conduziram o processo de uma maneira racional e substituíram tudo. Os países não entraram na discussão. Tinha até reunião, etc., mas a gente deixava eles falarem a titica que eles queriam, porque quem ia fazer tudo foi a DuPont, né? E ela converteu, inclusive, os fabricantes de geladeira e os que dão manutenção na geladeira, porque tinha
um monte de gás CFC preso em geladeiras que iria ser liberado. Então, tinha que disciplinar tudo isso. Um esforço imenso, né? Mas feito com autocracia, com comando e poder do dinheiro. Bem diferente para mim, que estou vivendo esse processo hoje, mas estou no governo, é um desafio muito maior, e vendo a bateção de cabeça, né? Eu não tenho muita fé que isso vá em frente desse jeito. E você? Pois é. Não, mas desculpa te corrigir, ô Pitelli. O Mário Molina, ele ganhou um prêmio Nobel, o terço do prêmio Nobel, né? Com dois colegas, por causa do ozônio. Ele é das autoridades disso. Ele agora se aposentou, voltou para o México e foi criado lá um centro, um instituto com o nome dele, né? E ele continua lá. Ele é um cara excepcional. O problema do ozônio é mais fácil, porque entre os gases de efeito estufa, você tem também, além do CO2, do dióxido de carbono, do metano e do óxido nitroso, você tem toda essa família aí dos gases industriais. São uns gases com halogênios aí, né? Flúor, cloro, metano, essa turma toda. Aí tem um específico que é o principal. Ele é 90% do efeito. Pois é. Então, o que está acontecendo hoje... Bom, então o problema é, primeiro, econômico, né? Você tem todas as geladeiras, ar-condicionado. Quando o pessoal inventou essa história de geladeira, eles usavam outras coisas, chegaram a usar metano, porque você tem que ter um gás que você comprima e quando ele expande, quando você descomprime, né, quando ele expande, ele esfria. E esses gases industriais, eles são muito melhores, têm uma capacidade, como é que chama? É o calor latente de evaporação, né? O calor de evaporação deles é muito maior. E aí, aos poucos, foram sendo substituídos. Você tem os outros gases que também são bons para isso, né? Não tão eficientes, mas se você comprar uma geladeira hoje, ela não usa mais os freons de antes, né? Usa uns diferentes. Teve um que escapou, e eu sei porque eu é que ajudei as empresas a fazer isso. Meu filho mais velho, quando era jovem, ele tinha asma, então tinha aquela bombinha, né? E o pessoal usa a CFC para impulsionar o remédio para entrar no pulmão, porque ele não pode fazer força, né? Mas aí nós fizemos as contas, eu ajudei eles a fazerem as contas, a quantidade é tão pequena, todas as bombinhas de asma, que essa se deixou passar. Mas geladeira não tem jeito, tem que trocar. Mas esse problema é mais fácil, tecnicamente e economicamente, do que o da mudança do clima. Ok. Agora, o embaixador André Aranha Correia do Lago, curiosidade, neto do Oswaldo Aranha, ele mencionou o exemplo correto. A convenção lá do ozônio é de 1985 e funcionou.
Agora, essa aí funciona na base, olha, vamos sentar aí periodicamente e vamos proibir esses gases industriais. Vai proibindo aos poucos, proíbe esse, proíbe o outro, tá? E está funcionando. Inclusive está produzindo efeito, porque já há observações por satélites aí que dizem que a camada de ozônio está se recompondo. Muito bem. Eu vou ainda fazer mais uma questão, antes de passar para a Mari. A questão da entrada dos carros elétricos, da mobilidade elétrica, né, a partir da eletricidade. A gente está vendo aí uma inundação de carros vindo da China. Como você vê esse efeito em números, se a gente pode trazer para números, com a substituição dos carros usados a partir da eletricidade ou com o etanol, híbridos, etanol e elétricos? O que essa entrada vai proporcionar nos números que você está apresentando? Olha, o carro ser elétrico não me diz nada. Eu tenho que responder a sua pergunta com outra pergunta. Da onde vem essa eletricidade? Se for queimando carvão, não adiantou nada. Aliás, só piorou, porque você tem, aqui todo mundo é engenheiro, você tem um problema de eficiência. Quer dizer, eu pego um carvãozinho, vou lá, queimo ele, ponho numa caldeira, giro uma turbina, gero eletricidade, e ponho numa bateria e faço o carro andar. Nesse ciclo, eu tenho perdas de eficiência, né? Se eu pusesse o carvãozinho e fizesse um carro a gasogênio, se fazia na época da guerra, põe o carvãozinho lá e toca o carro e é mais eficiente. Então, eu não sei, o carro ser elétrico depende. Se a eletricidade tiver uma origem sem emissão, se for uma fonte solar ou eólica ou hidráulica, etc., aí sim. Agora, cabeça de engenheiro, você tem perda de eficiência nisso aí, né? Ok, obrigado. Vou passar para a Mari, então, para fazer a pergunta. Oi. Obrigada, Gilvan. Prazer em conhecê-lo. Estou encantada com o seu trabalho. É muito importante, né? Temos um representante brasileiro nessa turma que discute problemas tão cruciais para a humanidade, eu acho que influencia hoje e o amanhã. Eu gosto desse tema de desenvolvimento sustentável. A minha empresa é fotovoltaica e também estou trabalhando em projetos para a gente ter uma recarga de veículo elétrico mais sustentável, ou seja, usando as energias corretas, não o carvãozinho. E a minha pergunta, na verdade, é um pouco sobre o que o senhor falou do crédito de carbono. Eu adorei ver, através do Pitelli, que, primeiro, um parênteses, né, que a emissão diminuiu mesmo, né, do UFC, né, e que eu tinha essa dúvida, será que deu certo esse projeto? Né? A gente continua com desodorante, e falavam-se do desodorante, inclusive, mas tudo bem, é um parênteses. E aí a minha pergunta é do crédito de carbono, porque eu tenho conhecidos que têm fazendas, uma conhecida que tem uma fazenda no Mato Grosso, e ela fez esse estudo com imagens de satélites, preservando a área. Então, houve uma primeira linha, né, uma estrada que começa a espinha de peixe e a ocupação, e eles mapearam, eles conseguiram, com um esforço econômico, de manter aquela área preservada, de floresta, só que não conseguem monetizar,
né? E aí eu vejo que o crédito de carbono pode ajudar essas iniciativas reais de proteção de florestas e outros parques, e que seja. Como é que o senhor vê? Já é possível? Já é considerado como uma preservação ou ainda é uma questão? Não, ainda é. Mas isso hoje, bom, o protocolo de Quioto está acabando, né? Então o mecanismo de desenvolvimento limpo não vai estar acabando, né? Vai ser fechado. A regulação do artigo 9 do Acordo de Paris ainda leva algum tempo. A lei aqui no Brasil está devagar, mais 2 anos aí para regulamentar, né? Mas com essa complicação de que o Ministério da Agricultura enfiou lá a história de que a agricultura e pecuária está fora, então sobra o mercado voluntário. O mercado voluntário, eu não vou mencionar nome aqui, da maior empresa que trata de certificação voluntária, foi essa que ganhou a primeira página do The Guardian, mas eu sugiro, tem uma chamada Gold Standard, tem uma reputação melhor, e você pode se enquadrar, por exemplo, na regulação do Estado da Califórnia. O Estado da Califórnia tem uma lei estadual que eles aceitam, que o Estado da Califórnia disse, gente, vocês têm que reduzir as emissões aqui. No artigo seguinte diz, eu aceito créditos de carbono dentro de certas normas. Isso aí existe. Certo, Mari? E Obrigada. cada vez... Hã? Não, continua, por favor. Desculpa. Não, mas é isso. Ok. Obrigada. Muito bem, então vamos passar para o Virgílio agora. Tem que abrir o microfone. Muito bem, boa tarde, Ivan. Parabéns pela sua palestra. Vou fazer uma pergunta provocativa que você falou aí, não é? E como o problema de emissão, os economistas têm mania de chamar de uma externalidade, ou seja, quem gera a emissão gera um custo para a sociedade muito maior do que aquele que ele mesmo incorre, não é? O Estado tem que intervir de alguma coisa, de alguma forma, para que o mercado comece a funcionar. Sozinho ele não vai funcionar em função de ser uma externalidade, não é? Aí eu gostaria de saber a sua opinião, porque eu vejo que o problema se divide em 2. Primeiro, você tem que induzir as empresas a mudar os seus processos produtivos. Isso é uma decisão. Imagina, todas as empresas do mundo mudarem os seus processos produtivos. É uma tarefa gigantesca. Por outro lado, você tem também que se prevenir contra as catástrofes climáticas, porque se elas ocorrerem, vão dar desastres com um custo imenso. Como é que você acha que o Estado deve agir? Primeiro, para induzir as empresas a mudarem os processos. E segundo, para se precaver dos desastres futuros. Bom, só para esclarecimento, essa perguntinha capciosa, quando eu disse que eu tinha um amigo economista da Getúlio Vargas, era o doutor Virgílio, esse aí mesmo. Então, a gente conversa com muita frequência
E essas poucas coisas que eu sei de economia, eu aprendi com ele, né? O, a, como? Eu só vejo um jeito. É o governo proibir, sob pena de multa, ou obrigar você a fazer alguma coisa. No caso da Dupont e os gases industriais, né? Aí eu acho que foi facilitado, porque a própria Dupont foi lá e tomou a iniciativa de encontrar uma maneira de fazer isso. No caso da, no caso da mudança do clima, eu não vejo isso acontecendo, não. Eu vejo o contrário. Eu leio o jornal todo dia, vejo a Petrobras dizendo: eu quero mais petróleo, eu quero continuar no caminho fóssil. Você vê que as últimas 3 conferências das partes de mudança do clima foram em países petroleiros. Então, o lobby deles é extremamente forte. Existe uma concepção que eu leio nos jornais do tipo: não, quanto mais petróleo, melhor, que a gente vai usar dinheiro para financiar a transição energética. Eu não estou vendo isso acontecer, não. Isso aí vai precisar governos engolirem o lobby fóssil e impor multas para quem não esverdear as suas atividades. É o único jeito. Ok. Passar para o Flamínio para fazer a próxima pergunta. Então, boa noite a todos. Grato, Gilvan, pela aula. O Carlos Nobre ele vem divulgando, principalmente no UOL, que os números de 2023 e 2024 de mudança climática, aquecimento, são até piores dos que os dos modelos. E a pergunta é, apesar disso, o Trump continua negacionista em 2025. Ele está jogando com essa inércia do sistema de 2, 3 décadas, assumindo que enquanto ele estiver vivo, coisas tão graves não vão acontecer nos Estados Unidos. É mais ou menos por aí? Obrigado. Olha, desculpa, eu posso até entender um pouco de controle que eu aprendi com o professor Boff e um pouco de clima que eu aprendi no meu doutorado e no meu trabalho. Agora, você quer saber o que eu acho da motivação do atual presidente dos Estados Unidos? Eu não tenho a menor ideia. E olha que eu leio o jornal todo dia, né? Não tenho a menor ideia do que ele pensa. É difícil saber. Ok. Vamos então passar para o Oswaldo Assis, a próxima pergunta. Obrigado, Paulo. Boa noite a todos. Meira, muito obrigado aí por compartilhar esses seus ensinamentos. Para mim foi muito útil. E eu quero também fazer uma pergunta assim provocativa, né? A multa, né, dentro de um país é até razoável, mas não adianta um país colocar multa e os outros não colocarem. A questão, tá certo, da efeito estufa, poluição, etc., climática, é uma questão global, não é uma questão regional. Nós estamos assistindo agora, já que se falou do Trump, tá certo, um retrocesso muito grande na questão do processo da globalização. Logo depois da guerra, foi criado o ONU, o Fundo Monetário, enfim, todos institutos que tentaram dar uma coordenação no mundo.
com essa guerra tarifária, né, isso, de alguma maneira, está sendo destruído. Ou seja, o sistema econômico que existe hoje não resolve o problema, sozinho não resolve o problema da externalidade. Um exemplo, assim, banal, é num jantar com 10 casais, você provavelmente vai ter um que vai pedir camarão. Pelo simples fato de que o benefício, o prazer, tá certo? Imaginar o delta disso é maior do que o custo médio que ele vai estar pagando, o delta de custo médio. Então, o sistema econômico de preços, tal como está aí, não resolve isso. Dito isso, eu ouvi um pouco a sua opinião, por que não se caminha para uma solução estrutural, eu tenho a minha opinião, mas queria ouvir a sua, para a maior utilização da energia nuclear. Uau! Olha, é uma boa pergunta. Você precisa lembrar que eu me meti com mudança do clima. Eu estava tranquilamente, calmamente lá, atrás de dinheiro para comprar um supercomputador e montar o CPTEC. Até que chegou lá o professor Goldenberg e disse: "Ô, crianças, eu não sou mais colega de vocês, agora eu sou chefe de vocês. Vocês dizem que gostam, entendem de floresta aí, que tem satélite, não sei o quê, e você quer dinheiro para comprar um supercomputador para mexer com o clima. Então, por favor, olhe a mudança do clima." E foi por causa disso que eu entrei, me envolvi com mudança do clima. Eu, por formação, eu entendia de transferência de radiação na atmosfera e mecânica de fluidos geofísicos. Eu tinha estudado isso, né? Feito um doutorado nessa área, então eu entendia. Eu estou dizendo isso porque o professor Goldenberg me convenceu que energia nuclear não é uma boa ideia, não. Acontece uma coisa interessante. Eu não tenho nada contra. Eu sou contra a bomba atômica, mas eu também sou contra outros tipos de bomba. O problema não é esse, não. É que, se você olhar sob o ponto de vista econômico, é completamente inviável. Você pega um exemplo aqui do Brasil. A gente, felizmente, não teve nenhum problema aí, como Three Mile Island, ou Síndrome da China, aquele filme com a Jane Fonda, ou Chernobyl, felizmente. Mas a gente teve um problema em Goiás, lá com equipamento médico, lá, césio. Roubaram o negócio e espalharam césio por aí, né? Aí, no frigir dos ovos, você acabou com uma certa quantidade de césio lá que foi espalhado. E o que acontece hoje? O césio tem um tempo de vida bastante longo, de várias décadas, né? E então, isso aí, o único jeito é você enterrar, fazer um jardim em volta e não deixar ninguém pegar flor lá no jardim, porque está tudo radioativo, né? Ou seja, o problema de você se livrar das sobras radioativas é um problema sem solução. E o que acaba acontecendo é que isso aí cai nas costas do governo. Então, você faz as contas lá sobre a viabilidade econômica de uma usina nuclear. Em algum momento, mesmo que não haja nenhum acidente, felizmente, você tem o problema de se livrar das sobras. E essa conta cai nas mãos do governo. Aqui no Brasil você não nota porque
as usinas nucleares pertencem ao governo, então vai para o Caixa Único do Tesouro, né? Mas isso aí não é viável economicamente, não. Ok, Obrigado, Mira. tudo bem. Mais uma perguntinha, Gilvan. Nós estamos na época da inteligência artificial. A inteligência artificial aponta para uma otimização, uma melhoria dos processos todos, se bem utilizada. Por outro lado, ela apresenta um aumento do consumo de energia nos data centers, né? Nos data centers. Como é que você vê balanço disso? Tem um lado positivo, que se espera um aumento de produtividade de todo o sistema, mas, por outro lado, tem um aumento da energia necessária para o funcionamento dessas unidades, essa inteligência artificial. Como você vê essa questão? É que nem aquela pergunta sobre carro elétrico, né? A pergunta é de onde que vem essa energia adicional aí para os data centers, né? Eu estou vendo isso aí vindo, depende do país, né? Se for nos Estados Unidos, vem cada vez mais de carvão e petróleo, né? Eu não estou vendo isso aí, ninguém falar O ganho de produtividade que você pode ter nas atividades, nos processos administrativos e na própria produção industrial, que pode se ganhar com a inteligência artificial, isso não vai compensar, de certa maneira, não é positivo o net, né, entre o que se perde com a necessidade de eletricidade, mas o que se ganha no sentido de aumento da produtividade de todo o processo econômico? Olha, eu não gosto de fazer isso, mas você está insistindo, eu vou dizer o que eu acho, mas sem nenhuma base maior, é opinião de um leitor de jornal. Eu acho que isso aí um psiquiatra chamaria de suicídio coletivo. Você investir, você contar com isso. Bom, tá certo. Alguém mais tem perguntas a fazer? Porque nós estamos chegando ao final. O Pitelli, pronto, Pitelli, pode fazer a última pergunta. Não, falando sobre falaram duas coisas importantes aí, o mercado de carbono, né? É um mecanismo de mercado, mas está longe de funcionar no mundo todo. Está muito distante. Já o cativo, muito menos ainda o livre, né? O mercado livre. E a única forma de organizar isso é que uma entidade vislumbre na mudança climática um negócio e pegue frente disso mundialmente, que as empresas têm uma influência mundial para fazer as conversões. A indústria automobilística estava indo na direção do carro elétrico sem pensar que a eletricidade de onde vinha, e estava convertendo o mundo inteiro. E botaram um problema para ela, que era essa conversão. Agora, se, por exemplo, o ganho de produtividade da inteligência artificial for obrigatório e mandatoriamente dirigido primeiro para a transformação energética, quer dizer, quando você vai botar um data center, primeiro você tem que garantir um financiamento grande para a transição energética, quer dizer, transformar isso numa oportunidade para as grandes portes de capital, que são as empresas de tecnologia, a gente poderia converter o mundo rapidamente, porque é só questão de esforço. Não, aí eu concordo contigo, Pitelli, mas não é o que eu tenho lido nos jornais, não.
Não é, claro. Bom, muito bem. Não é ainda. Não, aí eu concordo com o Léo, mas é o que o Virgílio chama de externalidade, né? Você tem que... Isso é função de governo. O governo existe para isso. Tem que forçar a mão numa certa direção. Muito bem. Estamos chegando ao final. Quero saudar o Gilvan pela belíssima palestra de hoje e agradecer. E vamos, então, procurar parando a reunião, né? A gravação da reunião. Saúde, Gilvan, obrigado. E até a próxima, então. Um abraço a todos e até a próxima. Boa noite, boa noite. Prazer, galera.